Capítulo 10. Descobrindo a semente de seu problema. Não adianta querer colher se não estiver disposto a semear. Citação atribuída a Paulo Samuel. Você já entendeu que vivemos à mercê da programação subconsciente. Agora vamos entender de fato como essa programação acontece e o que podemos fazer para mudar parte dela. Nosso subconsciente é como um jardim aberto com espaço para diversas árvores. Tudo se inicia com um solo fértil, porém vazio. Ao longo do tempo, a vida vai plantando sementes de diversas qualidades e espécies. As pessoas que passam vão regando e cuidando da terra, como querem. Passando mais um tempo, já com os brotos crescendo, os passantes ainda podem podar os galhos e retirar as pragas, e depois de alguns anos os frutos começam a surgir. Porém, a copa da árvore onde estão os frutos já é alta o bastante a ponto de o consciente poder enxergá-los. O problema é que eles conseguem enxergar apenas os frutos e não as raízes. É preciso entender que tudo se baseia em uma sequência de causa e efeito. Nossa mente, assim como uma árvore, é formada por estágios, com ramificações crescendo por várias direções. A maneira como é cultivada define como será seu crescimento. A criança nasce com a terra limpa. Uma experiência, um trauma ou mesmo uma bronca de seu responsável pode ser uma sementinha plantada no solo fértil do subconsciente. Em sequência, os irmãos, os colegas de escola e os professores são pessoas que vão regando aquela sementinha e jogando adubo. Depois, os colegas de trabalho, o chefe ou o companheiro são aqueles que podem liberar o espaço para a árvore crescer. Assim, quando menos se espera, nasce a fruta. Agora multiplique isso por milhões de sementes, algumas iguais e outras diferentes, jogadas em diversas partes do jardim. E cada pessoa que visita esse jardim mexe em vários brotos e partes da terra, sem saber o que está fazendo. Este é o seu subconsciente se desenvolvendo. E para deixar a situação ainda mais interessante, quando as frutas começam a nascer, todo mundo aparece para julgar e dizer o que você deve fazer com elas. E se você não compartilhar da mesma opinião, ainda jogam sementes de erva daninha em seu terreno. Eventos causadores. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso. O primeiro conceito que vamos apresentar sobre esse ponto é o evento causador inicial, ECI. É ele quem cria as primeiras impressões no cérebro sobre determinado fato. Depois vem o evento causador subconsciente, ECS, que reforça o ECI, o impacto causado por ele. Em terceiro lugar, vem um evento causador final, ECF, que traz o problema para a consciência. Numa analogia simples de entender, o ECI seria o momento em que o ralo de uma pia fica obstruído. O ECS é cada pingo que vai fazendo essa pia encher até a borda. E o ECF é a gota d'água que faz a pia transbordar. É quando um parente nos diz que entrou em depressão quando perdeu o emprego. A demissão dessa pessoa foi apenas a última gota. O problema provavelmente começou há muito tempo, na infância, quando perdeu um parente querido, por exemplo, um evento traumático. E ao longo da vida, cada situação de falha pode ter sido um ECS, como uma nota baixa em uma prova, uma situação de bullying na escola,
a traição de uma namorada e por aí vai. As experiências negativas foram empilhando-se até que, por fim, ele perde o emprego e o subconsciente diz: chega, não aguento mais. O ECF é, muitas vezes, fácil de identificar. Quase todo mundo que tem medo de falar em público se lembra do dia em que a voz sumiu na hora de apresentar um trabalho importante, por exemplo. É realmente a gota que pinga e faz a pia transbordar, não a causa. É o sintoma do qual tomamos conhecimento em determinada época da vida. Quando nos conscientizamos pela primeira vez que algo em nós não vai bem, o que nós não conseguimos é imaginar que a causa real do que nos incomoda está lá atrás, que houve um evento causador inicial que foi potencializado por uma série de eventos subsequentes e de repente acontece algo que nos machuca de novo e nos damos conta do problema. Como já foi dito, tudo é uma questão de causa e efeito. Tudo pode deixar marcas, e dos modos mais inesperados. Nas sessões de hipnoterapia, não é comum que exista uma conexão direta entre os problemas relatados pelas pessoas e sua origem. A mente subconsciente tem lá suas artimanhas. Sabemos, faz as conexões mais inusitadas a fim de nos proteger. Dave Elman já dizia há décadas que a verdade por trás de cada sintoma pode ser encontrada na mente subconsciente. Para ela, não faz diferença o que acreditamos ser a causa do problema. Só ela tem o conhecimento a respeito disso. Aprendi uma fórmula muito simples com o CEO da Omni Internacional sobre como explicar o aprendizado do subconsciente. Evento mais emoções é igual a programação. O cérebro está sempre aprendendo e tentando entender o que acontece conosco. Por isso, armazena tudo e tira suas conclusões. Esse modelo funciona bem na maior parte do tempo, mas algumas exceções podem nos trazer problemas pela vida toda. E todos os casos dessas pessoas que você leu até agora são exemplos disso. Cientistas da epigenética já começam a comprovar como os eventos que acontecem na infância têm uma influência enorme em toda a vida. A epigenética explica como nossas predisposições genéticas podem ser ativadas ou desativadas, de acordo com os fatores ambientais e emocionais que vivemos. Em pesquisas de Moshe Zif, geneticista pioneiro nesse campo, e seus colaboradores, foi mostrado que é possível ocorrer alterações no DNA por fatores como a qualidade do cuidado materno nos primeiros anos de vida ou a exposição a maus tratos na infância. Em uma palestra do TEDx, Zif diz: o DNA não é apenas uma sequência de letras, não é apenas um roteiro. O DNA é um filme dinâmico no qual nossas experiências estão sendo gravadas. Se a interpretação traumática que damos aos fatos consegue nos influenciar negativamente nesse nível, logo a reinterpretação desses mesmos fatos pode fazê-lo não ser mais traumático. Este é o poder que a hipnoterapia tem. Os hipnoterapeutas não fazem diagnósticos, mas ajudam as pessoas a descobrirem os eventos ou emoções que estão causando a programação indevida. Por isso, eu, particularmente, acredito que essa área tem muito a crescer, tanto em número de pessoas que terão interesse em se beneficiar da hipnoterapia, como de profissionais na área
e de pesquisas científicas. Voltando à fórmula da programação subconsciente, os eventos podem acontecer de dois jeitos apenas: sozinho ou com pessoas envolvidas. O primeiro é uma situação isolada, que lhe causou um impacto emocional. Por exemplo, você ficou preso no elevador quando criança e isso causou claustrofobia, desconforto em lugares fechados. O segundo é uma situação envolvendo uma pessoa que lhe causou esse impacto, mais comum, por exemplo, no caso da Cláudia no final do capítulo 9. Agora talvez você esteja se perguntando, mas afinal, como fazer o subconsciente entender que essa programação não está fazendo bem e mudá-la? A resposta é: dando a oportunidade de o subconsciente observá-la novamente, esclarecê-la melhor, para então jogar fora as emoções que não fazem mais sentido. O desafio é fazer isso sozinho, ainda mais sem conhecer técnicas de auto-hipnose. Por isso, criei o aplicativo Plenamente para lhe ajudar. Você não está sozinho. Eu poderei guiá-lo em alguns processos quando você quiser. O valor do perdão. Como já sabemos, a maior parte dos problemas que nos afligem se origina de uma situação envolvendo outra pessoa. E nesse momento nós sentimos raiva, medo, ódio, mágoa ou qualquer outra emoção negativa. O problema surge quando essa emoção fica contida e o subconsciente começa a agir com base nela. A solução então é liberar essa emoção presa, que nos causa tanto mal. Porém, liberar de forma verdadeira, tirar essa emoção do subconsciente. A isso damos o nome de perdão. Perdoar é muito mais do que desculpar. Perdoar é entender que aquela pessoa também é resultado das próprias programações subconscientes. Ela não tinha consciência de que isso tudo lhe causaria. A vida dela fez assim. Perdoar é apenas isso. E para isso você não precisa passar a concordar com o que ela fez. E muito menos voltar a ter contato com essa pessoa, por exemplo. É apenas deixar esse sentimento negativo ir embora. Este é o valor do perdão. Li certa vez que perdoar não é liberar quem lhe fez mal, mas libertar-se do mal que lhe fizeram. Achei perfeito e tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui. Não é possível fechar uma ferida, mudar uma programação mental, sem a disposição de deixar para trás o que nos machucou. Não perdoar é seguir amarrado ao passado. Os bons hipnoterapeutas deixam isso muito claro para quem os procura. Neste momento, ainda não espero que você entenda o que é perdoar. O que você leu aqui é um entendimento consciente. Porém, o perdão é um processo subconsciente. Só é possível se houver emoção. Apenas quem já perdoou realmente sabe o que é isso. Quando acontece, você pode sentir sinais em seu corpo. É como uma sensação de alívio. É comum falarem que parece que foi tirado um grande peso das costas. Você gostaria de sentir isso? Quer impactar seu subconsciente desse jeito? Em algumas páginas você terá essa oportunidade, mas antes quero contar uma história bem emocionante para você ver como o perdão pode impactar uma vida. Lembrando que todas as histórias contadas aqui são reais. São casos de clientes meus e alguns de meus alunos. Então vamos ver a história do Fábio. O último eu te amo, antes da morte. Aos 33 anos, ele se sentia muito ansioso antes de qualquer compromisso ou tarefa importante. Ficava nervoso. Se havia alguma viagem marcada, mesmo que a lazer,
com a esposa, ele já ficava mexido dias antes. Inquieto, desconfortável, chegou ao ponto de desistir de sair de sua cidade algumas vezes. Veja você. Em seu processo de hipnoterapia, ele se viu diante de uma mistura de sentimentos. Aos 3 anos, estava no velório do pai. Minutos antes de o caixão ser fechado, Fábio não queria deixá-lo ir embora, mas ao mesmo tempo sentia a raiva dele. Seu pai tinha morrido num acidente de carro, por negligência. Na família, ele era conhecido por ser imprudente ao volante e correr muito. Sua mulher não se cansava de pedir que ele fosse mais cauteloso. O motivo de tanta ansiedade do Fábio estava ligado ao fato de ele ter perdido alguém amado, de forma repentina, sem poder fazer nada para impedir. Sendo assim, o subconsciente provavelmente entendeu que era melhor evitar do que correr riscos. Para resolver a questão, o subconsciente do Fábio, durante as sessões, permitiu a criação de uma realidade imaginária. A cena do Fábio atual diante do leito de morte do pai em seus últimos minutos de vida, tendo a chance de dizer a ele algumas palavras. Pai, mas por quê? Por que você fez isso? De novo, pai, de novo. Você vai morrer e está me deixando sozinho. A mim e a mamãe. Pai, nós ficamos desamparados agora. Eu odeio você. Por que você fez isso comigo? Você tinha prometido que sempre ficaria comigo. Por quê, pai? Por quê? Você não podia. Não é justo. Você não podia. Em seguida, seu pai pegou na sua mão e respondeu em prantos: Meu filho, você sempre foi tudo para mim. Eu queria ser um exemplo para você, mas não consegui. Eu sempre fui muito inseguro. Eu corria porque achava que assim estava me afirmando como um homem. Fui um idiota, filho. Não sabia a gravidade daquilo que estava fazendo. Não pensei que pudesse acabar assim e deixar você e sua mãe. Saiba, em meu coração, nunca quis magoar vocês, as pessoas que eu mais amo e sempre vou amar. Eu fui um fraco, eu sei. Você não merece isso. Por favor, meu filho, me perdoe. A única coisa que me resta agora é o seu amor e o da sua mãe. Me perdoe, me perdoe. Percebendo a dor do arrependimento de seu pai e já o vendo suspirar em seus últimos minutos de vida, Fábio o abraçou enquanto falava em prantos. Pai, eu te amo tanto, pai. Eu entendo você, está tudo bem. Eu e mamãe vamos ficar bem. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te amo mais do que tudo, papai. Eu te perdoo. Nesse momento, o pai de Fábio deu um sorriso de amor e de alívio e falou: Eu te amo para sempre e sempre estarei em seu coração. Estas foram suas últimas palavras para seu filho. Isso tudo foi real? Para Fábio foi. Lembra que a mente não consegue distinguir o real do imaginário? E isso se torna muito mais intenso quando está em contato direto com o subconsciente por conta da hipnoterapia. Depois de abrir os olhos, no fim da sessão, Fábio se sentiu nadando num oceano de lágrimas. Elas pareciam pular dos olhos. Ele nunca tinha se sentido assim, tão emocionado. Até o seu corpo parecia mais leve, os ombros relaxados. Uma emoção muito boa, única. Era a sensação da leveza, do perdão, de ter liberado uma raiva que ele nem sabia que sentia pelo pai. Agora a vida podia seguir em paz. Ele relata atualmente que 80% daquela ansiedade de antes não existe mais. Os 20% que ficam acredita
que é o normal que todos sentimos. O melhor é que nenhuma viagem nunca mais foi cancelada. Isso que aconteceu com o Fábio é muito mais comum do que se pensa. Muitas vezes temos sementes de mágoas plantadas em nosso jardim, de que ainda não nos damos conta, principalmente quando perdemos alguém de forma repentina, sem termos tempo de nos despedir e mostrar nossos sentimentos.